Porque você não criou em você uma outra atitude, que é da persistência. Você continua mantendo a atitude de derrotado. E as suas finanças estão respondendo a isso. Você não cumpre nenhum propósito. Nada que você estabelece na sua vida você cumpre. Você começa muito bem, depois você abandona. Eu vejo quantas pessoas que se empenham, começam a fazer atividade física, eu vou fazer atividade física, eu vou ficar com... Primeiro mês muito bem, segundo, daqui a pouco para. Aí ela quer, né, que da noite pro dia o corpo dela esteja... Vai, gente. É persistência. É um dia após o outro. É com vontade, é sem vontade, é com sol, com chuva. Essa semana eu estava até falando com uma cliente minha que eu, quando viajo, eu já boto meu tênis, minha roupa lá de academia, de ginástica junto na mala. Porque eu vou correr. Se tiver um aparelho, eu vou fazer um aparelho onde eu estiver viajando. Já faz parte de mim, eu criei essa atitude, eu criei esse hábito em mim de cuidar do meu corpo, de valorizar o meu corpo, de estar saudável. É isso que constitui as pessoas de sucesso, as pessoas que têm uma vida financeira próspera. Elas têm atitude. A atitude de persistir, de criar a reserva emergencial. Porque é justamente nessas situações como a gente está vivendo que muita gente, muita empresa quebrou porque não tinha esse conhecimento de criar uma reserva. E o brasileiro ainda tem uma característica maravilhosa, né? Ele tem uma fé que é impressionante. Ele tem uma fé que ele vai ficar sentado e que Deus vai vir e vai operar na vida dele sem ele fazer nada. Ele não quer fazer um movimento. Ele só quer ficar sentado esperando. E acredita que um dia vai melhorar. Mas vai melhorar sim. Mas está lá também na Bíblia. Faz por onde que eu te ajudarei. Pô, mas você quer ficar sentado? Você não faz um movimento. Você não tem uma persistência. Você não tem foco. Você não tem essas atitudes. Boa noite, Cleusa. Você não tem esse foco. Como é que você quer que as coisas mudem? Como é que você quer que suas finanças fluam? Como é que você quer criar uma aposentadoria com mais tranquilidade para você e para aquelas pessoas que estão à sua volta? Como é que você quer conquistar objetivos sem essa persistência? Agora é óbvio, é muito mais fácil eu ficar aqui sentada reclamando da vida e do governo, e de fulano, de ciclano, do chefe, de não sei quem, sei que lá. Mas eu tenho que fazer um movimento, porque se eu aprendo que são as minhas atitudes que mudam a minha vida, o meu caminho, a minha história de vida. Eu tive, alguns anos atrás, um problema muito sério. Eu tinha duas escolhas. Ou eu ficava sentada lamentando da vida e do que eu sofri, pedindo que todos tivessem piedade de mim, como uma pobre coitada, uma inválida, ou mudar a escolha, escolher que eu ia conseguir ultrapassar aquilo, que eu teria força, que ia aparecer pessoas que poderiam me ajudar para eu transformar. E eu transformei. E tô aqui, com saúde, com os meus movimentos, trabalhando, continuo dirigindo. Porque são escolhas, é a atitude que você escolhe ter. Não tem nada, é que eu falo que eu sou defensora de Deus, porque eu falo, não bota Deus na história. Não bota. Porque Ele já te deu tudo.
Você que não está desenvolvendo a atitude necessária para ele fazer operar mais na sua vida. Porque é como eu falei, faz por onde que eu te ajudarei. Se você está com uma atitude, se você é uma pessoa que se coloca, é óbvio que ele vai conseguir operar mais na sua vida. Vai colocar pessoas, vai te dar ideias. Agora, se você fica sentado aqui só lamuriando nessa atitude de coitado de mim, de perdedor, de mais um, eu sou mais um na estatística, como se isso fosse um prêmio. Vamos ser estatística boa, positiva, e não a estatística ruim. Você tem o poder, o poder está dentro de si. O reino de Deus habita dentro de vós. Tá lá. Então, é sair da atitude de menos para atitude de mais. Eu posso mais. Eu posso ter uma vida mais próspera. Porque quando eu estou próspero, quando eu estou financeiramente fluindo, eu alimento e auxilio outras pessoas, gente. Prosperidade não anda sozinho. Não existe isso. A pessoa próspera, a pessoa que tem abundância, dela nutre várias outras pessoas. Porque ela gasta, ela consome, ela traz e contrata empregados. Então, olha quantas pessoas são beneficiadas da abundância e da prosperidade dela. Isso é uma atitude positiva. Agora, atitude negativa, quem ele alimenta? Ninguém. Só pessoas pior do que ele, para ficar junto com ele se lamentando. É que eu falo, o bêbado ele sempre vai encontrar um outro bêbado para falar, para lamuriar e reclamar da vida. Reclamar porque ele não teve a atitude necessária para transformar a vida dele. Porque se você olhar, as pessoas que melhoraram financeiramente na sua vida, muitos vieram de uma situação financeira pobre. Mas eles conseguiram transformar isso. Eles conseguiram entender que tem uma outra maneira de fazer, que se eu tiver uma atitude, se eu tiver uma maneira de me posicionar, de me colocar, tirar o orgulho, tirar a vaidade, tirar a vergonha, né, que nada mais é, a vergonha é uma vaidade, né? Eu não quero pagar mico, eu não quero ficar feio, eu não quero o que os outros vão pensar. É simples assim. É viver de acordo com o que os outros pensam de você. Você quer isso para sua vida? É uma escolha também. É uma atitude também. Viver da consideração dos outros. O que os outros falam e pensam sobre você importa mais do que você é. Isso também é uma atitude. Quando eu comecei a entender que a primeira pessoa a me dar força, a me colocar para frente, a ter uma atitude positiva, teria que ser eu começo a mudar. Eu tenho até vontade de inovar, de fazer outras coisas. Agora, se você ficar aí achando que não, porque eu tô nessa situação, porque porque eu já tô velho, porque eu já tô assim, porque eu tô assado, porque isso, porque aquilo. Não vai. Lembra-se, a maior entrave da sua vida é você. Com atitude de derrotado. Antes mesmo de tentar. Porque fracassar é natural. Você vai muitas vezes na sua vida.
E cada vez que você tropeça, que você cai no fracasso, você vai adquirindo novas habilidades. Você vai entendendo, pô, dessa vez se eu fiz, pô, isso aqui eu não devia ter feito, se eu fizer dessa maneira. E você vai avançando, vai avançando. Daqui a pouco você pega o jeito e vai. É igual a história de andar de bicicleta. Quantas vezes você caiu? Mas se eu no primeiro tombo desisto, eu não saberia andar de bicicleta. E tudo. Você tem que ter a atitude de persistência. De se colocar diante da vida. De se colocar diante do mundo. Parar com esse medo dos outros. Como se os outros fossem Deus lá em cima, julgando e dizendo amém. Ó, você é bom, ó, você não é bom. Tá todo mundo aqui na mesma situação. Então, é colocar uma atitude mais positiva na sua vida. Como eu falo, outra atitude para você ter uma vida financeira próspera, organização, aprender a ser organizado nas suas coisas. É ter hora para fazer as coisas. É criar o hábito de hoje eu vou fazer 3 coisas no meu dia. Se quiser colocar mais, coloca, mas saiba que aquelas 3 você tem que fazer. Se condicione, crie o hábito. É assim que funciona. Agora, se você coloca 3 coisas, você não faz nenhuma, você está dizendo para você, ó, tá vendo? Você não é digno de confiança. Aí da próxima vez que você tentar, nem corpo, nem energia você vai ter, porque a vida sabe, ela vai desistir daqui a pouquinho, não vou nem gastar energia com isso. Não vai ter nem energia para criar. Porque já sabe que você desiste. Já sabe que você facilmente abre mão das coisas. Que essa já é uma atitude clássica sua. Deixar para depois. Financeiramente, isso é um caos. Porque contas que você deveria pagar em dia ou até antecipado, você só paga depois. Aí paga com multa, paga com atraso, paga com tudo. E os juros correndo, e seu dinheiro indo embora, seu esforço indo embora. Gente, entenda, nós somos únicos. A atitude que a gente tem numa situação, a gente tem em todas. A gente não age diferente. Nós somos. E como eu sou profissionalmente, eu sou na minha vida pessoal, eu sou na minha vida sentimental. Você tem hábitos. E esses hábitos reinam a sua vida. Se eu tenho ordem, tudo tem uma ordem na minha vida. Até para acontecer. Porque você tem uma organização. Você tem a sua planilha. Você sabe quanto você gasta diariamente. Eu tenho certeza que se hoje eu perguntar para 90%, as pessoas não sabem quanto gasta. Na totalidade, não sabe. Elas acham que quando elas vão colocar no papel, durante 3 meses, é que elas vão perceber que elas gastam muito mais do que elas imaginavam. Mas só quando vai para o papel. Se não, não sabe. Não sabe. Por isso que muita empresa quebra. Porque não tem uma boa organização, não tem uma boa administração. Gasta mais do que entra, do que ganha como receita. Emprega dinheiro em coisas desnecessárias. Não faz um planejamento. Sai fazendo coisas sem se organizar, sem se planejar, sem saber se aquele momento cabe determinada atitude, determinada situação. Quantas empresas
você vê aí quebrando por falta de organização. Porque o dono, o gestor, não sabe. Não sabe. É igual colocar um médico para ser um diretor de uma empresa. Gente, o que ele entende de administração? Nada. Ele entende de corpo humano. Mas de administração, nada. Ele não sabe nem o que é uma receita, uma despesa, imobilizado, não sabe nada. Nada. O que é um patrimônio líquido, patrimônio... Nada. Patrimônio bruto, não sabe nada. Quando você coloca pessoas aptas para determinadas funções, a tendência é fluir. Mas se não há dos gestores essa educação também, ela não vai atrair pessoas e não vai buscar pessoas assim. Gente, é só perceber que muitas empresas quebraram, mas outras não. Mas o porquê quebrou? Porque não tinha a organização financeira. Muitas não têm nem fluxo de caixa. Não sabe nem o que é isso. Só sabe que entra e paga. Entra e paga. Não sabe, não tem um fluxo. Não tem um dinheiro para, se numa emergência, ela vai lá e retira. Ela não tem isso. Tem muito comerciante, muito empresário que lida com dinheiro como se fosse moeda de troca. Você me dá isso, eu te dou isso, eu te pago isso. Só. E aí numa hora que não vem, como é que ele vai se manter? Se ele vive do dia a dia. Se você tem uma reserva, você ainda consegue se manter. É isso que é uma atitude de uma pessoa próspera. Essa atitude, que é outra atitude que precisamos ter, de ordem, de organização. E eu falo muito isso. Tem que ter, se você quer ter uma vida com tranquilidade. Porque o financeiro, ele é o que mais afeta. Ele afeta a tua saúde, ele afeta o teu relacionamento, ele afeta as tuas amizades. Vamos dizer que 80% do seu financeiro, das suas finanças, estão atingindo toda a sua vida. Quando eu falo da organização, da educação financeira, de você criar metas com seu dinheiro, propósito para aquele dinheiro, porque você tem até como e por que gastar e por que guardar. Se você não tem propósito, para que você vai guardar? Pensa comigo. Se eu não tenho meta nenhuma, se eu não tenho propósito nenhum, para que eu vou guardar dinheiro? É pensar só para enriquecer banco ou corretora? Eu não tenho propósito. Vou gastar meu dinheiro. Tem muito que dizer assim, eu tenho que gastar hoje, que eu não sei o que vai ser do amanhã, né? Vai que amanhã eu morro, pelo menos já vivi tudo. Não. Aí amanhã não morre e faz como? Você pode gastar, como eu falo, o lazer é essencial, mas tudo no equilíbrio, tudo com planejamento. Dá, não dá, não dá. Não dá agora não quer dizer que não vai dar daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Mas agora não dá. Agora, se eu quero continuar sendo bonitinho para o mundo, bonitinho para os outros, aí eu vou e faço. Mas depois que se lasque, não adianta reclamar. A organização é essencial. É outra atitude que você tem que implantar na sua vida, no seu hábito. Ordem.
primeira coisa que já começa é organizar seus livros, organizar suas roupas, toda parte daquilo que circula em volta de você, ordem, organização. Eu tenho tudo meu organizado, eu não gosto de bagunça. Na bagunça você se perde. Quando você tem lá tudo direitinho, organizado, na data certa, as coisas terminam fluindo melhor. Você começa a ter ideias, pô, podia fazer isso aqui. Porque tá livre. A bagunça, a desordem, é o caos, é a confusão, é tudo misturado. Você não consegue ver clareza em nada, ter clareza em nada na sua vida. Porque tá tudo um caos. Então mudar a atitude é importantíssimo. E nesse momento, mais do que qualquer outro, ordem, persistência, a atitude de crer no melhor, trazer sempre um pensamento positivo, um pensamento bom, ser uma pessoa que está ali motivando outras e não só mais uma contando desgraça. Chega, já tem muita gente fazendo esse papel, não está carecendo. O mundo não está carecendo. Comece a ser uma pessoa que acrescente, tenha atitude de acrescentar na vida das pessoas, de motivar as pessoas. Vamos lá, vamos fazer, vamos transformar. Porque quando você se transforma, você transforma a sua casa, você transforma as pessoas que estão à sua volta. Vamos ser pessoas motivadas pelo bem e não só em ficar em catástrofe, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. A situação tá aí, tá. Mas você vai perceber que ela para cada pessoa ela tem um jeito de ser. Ela se apresenta de uma maneira. Porque cada um tem uma atitude. Uma atitude de se colocar, de avançar. E tem outros que têm a atitude de ficar acomodado, na mesmice, reclamando da falta de sorte. Não tem falta de sorte, tem falta de atitude de se colocar. Porque que você coloca, as coisas vão vindo. Conforme você vai se posicionando, as situações vão acontecendo. Você vai mudando, as pessoas vão percebendo. Você vai ganhando uma credibilidade, porque as pessoas, poxa lá, fulano era assim, agora ele mudou, né? Ele tá outra pessoa. Aí começa já a despertar uma atenção. Você começa a ser uma pessoa que a gente chama de interessante. É interessante estar do lado, porque contribui, porque tem sempre algo para passar, tem sempre algo para acrescentar. Mesmo diante de toda essa situação, principalmente questão de mercado financeiro, está sempre oscilando, claro, a gente está num momento ainda assim no mundo. Mas tem muita gente aproveitando as oportunidades e se reinventando. Agora mesmo, Nubank vai virar uma corretora de investimento. Era só um banco digital. Aproveitou a oportunidade, abraçou. O Itaú já começou a perceber que tá perdendo o mercado. Opa, já vai dar uns descontos, já não vai fazer tanto abril para frente de fundo imobiliário, com uma taxa mais baixa. É se movimentar diante do mercado, se movimentar diante da vida.
tudo bem, eu posso até ali estar meio que perdendo, mas o que eu posso fazer para mudar? Tem muita gente se movimentando e fazendo diferente. E tendo resultados diferentes também. Porque se eu tenho uma atitude X, eu tenho resultado X. Se eu tenho uma atitude Y, eu tenho resultado Y. O Nubank, ele estava lá como um banco digital, entendeu? Lógico, como toda a facilidade de um banco digital, né? Você não cobra tarifa, né? De uma transferência para outro banco digital. Então, muita gente fez o quê? Começou a sair dos bancos tradicionais e irem para o banco digital. E ele começou a crescer. Fez o quê? Já aproveitou a oportunidade e vai vir como uma corretora de investimento. Então isso faz o quê? Agrega para ele. Porque se eu já tenho a minha conta no Nubank, é óbvio que eu vou terminar fazendo o quê? Pegar os meus investimentos aos poucos e botando para lá. Então a oportunidade está aí. Mas é a sua atitude que faz com que você prospere ou não. Agarre as oportunidades ou veja as oportunidades diante da situação ou fique parado lamentando. Porque você só quer fazer a mesma coisa. E o mundo inova, gente. As pessoas estão se inovando. Você vê que a medicina há 30 anos atrás era uma. Hoje a medicina é outra. Quando você ia no médico, você ficava ali, um único médico te atendia, ele via tudo. Hoje não. Para cada membro, você tem um especialista. Tudo tá em constante evolução, tá andando, gente. É atitude de ir para frente, atitude de se renovar, de se reinventar. Não adianta achar que vai ficar aqui, paradinho na zona de conforto e achar que vai ficar tudo lindo como era 10, 20 anos atrás. Não vai. Há 20 anos atrás era fácil até fazer. Quem lembra, celular como era 20 anos atrás. Nossa, o celular há 20 anos atrás era quase uma arma, né? Um negócio desse tamanho assim. Olha hoje. Só ligava e desligava. Ainda tinha um tal do bip, né? Que você mandava mensagem. Aí ia para uma central, a central ia, lia, depois mandava de novo pro bip, ou você tinha que ligar para a central para saber qual a mensagem que tinha enviado para você. Hoje tem um WhatsApp aqui, na mesma hora você manda mensagem. Hoje poucas pessoas se ligam, né? Porque tudo é troca de mensagem. E agora cada vez mais o WhatsApp está melhorando, está virando lista de transmissão, você consegue criar grupos e assim vai. Faz conferências, faz vídeos, faz stories, né? Quem gosta do WhatsApp, o WhatsApp tem uma partezinha lá que tem os stories. Quantas redes sociais tem hoje? As coisas estão avançando, mas para quê? Para cada vez mais facilitar a nossa vida. Mas nós temos que ter atitude de avançar, de buscar conhecimento. Boa noite. De buscar conhecimento. Não importa a idade, o tempo, nada. O conhecimento está aí. Você entra ali no computador, você vai lá, Google, no YouTube, o que você quiser aprender tem lá no YouTube, tem lá no Google. Não tem o que você reclamar. A vida hoje está muito mais fácil, pelo incrível que pareça. Antigamente a gente tinha que ir para uma biblioteca para pesquisar. Você tinha que sair, dependendo do local, longe pra caramba, pegar não sei quantas condições, aí chegar naquele local com um mundaréu de livro, até você achar o livro que você queria. Muitas vezes você chegava lá, nem o livro tinha, porque você não sabia, não tinha como consultar para saber se o livro tinha ou não.
Hoje não, você da sua casa mesmo, vai lá no Google, quero saber tal coisa, no YouTube quero saber tal coisa, tem tudo lá. Tem várias formas, várias pessoas falando. Então, a gente tem que entender que o movimento é de crescimento, de expandir. A gente tem que sair do 4x4, do condicionamento que a gente criou. Essa é a atitude que a gente tem que ter. De ir pra frente, de querer mais, de melhorar, de inovar, de acompanhar o que está acontecendo. Eu nunca, alguns anos atrás, imaginar que hoje eu poderia estar aqui numa tela falando com pessoas do mundo inteiro, de outras cidades. Essa atitude, gente, de melhor, eu quero melhor. E não tem ninguém dizendo você pode, você não pode ter. Até isso, a gente está num mundo em que está muito mais acessível a várias coisas. Hoje você vai em qualquer lugar, você vai ver uma pessoa com um celular na mão. Ou melhor ou pior, não importa, mas tá com o celular na mão. Não tem nada de ruim, de difícil. Tudo está cada vez mais fácil pra gente. Mas a gente tem que se movimentar. Tem que buscar o melhor. Então, as atitudes, como eu falei, que é 100% e que melhora suas finanças, a primeira atitude é a atitude da organização, a atitude da persistência e a atitude da confiança, do crer, eu vou conseguir, eu vou me manter ali focado até eu atingir. Não é deixar que qualquer situação já me tire do meu caminho, que tudo aquilo que eu criei como meta já me desvie. Foi o que eu falei no início. Se você tem a meta de fazer uma reserva emergencial, crie o hábito. Se não pode hoje começar com 500, se não pode 10% do que você ganha, começa com 10, mas crie o hábito, porque daqui a pouco você vai gostar de ver que você no final do mês ou do ano você chegou lá com R$120, que vai te motivar a fazer mais, a guardar mais. Mas não deixe a desistência te vencer. O não vou conseguir. Coloque o propósito. Se é só 10 que dá, ok, é 10 que dá. Se é só 50, é só 50. Se eu consigo 10%, que legal. Se eu consigo 20% do que eu ganho, ótimo. Se eu consigo 30%, melhor ainda. Mas cria. Crie, porque você vai ver daqui a 1 ano, 2, 3, o quanto essa atitude de persistência te trouxe muitos, inúmeros benefícios. Que Deus esteja contigo, com todos nós. Namastê, o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Até a próxima.